pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Kelly, estou aqui para apresentar a nossa sala virtual de Sociolinguística da Língua Portuguesa. A gente vai começar pela minha apresentação, em seguida nós vamos ver o que tem em cada unidade da nossa disciplina e também o cronograma com os encontros, né, que tem algo que a gente tem que frisar, que vocês não podem esquecer. Então vamos lá, começando aqui pela minha apresentação, eu sou professora do Instituto Federal, eu dou aula de língua inglesa, tenho especialização em ensino de língua portuguesa e estrangeira e tenho mestrado em educação profissional e tecnológica aqui pelo Instituto Federal, pelo Prof.EPT. É a primeira vez que eu estou dando aula, né, nesse curso, né, então vai ser um prazer conhecer vocês, dividir minhas experiências e construir o conhecimento junto com vocês. A gente tem aqui as primeiras informações, né? Nós vamos ter aqui, vocês vão ter disponibilizado o plano de ensino, onde vocês vão ter informação do que a gente vai fazer em cada unidade, quais os objetivos de cada atividade que é feita, quais as atividades avaliativas, quanto cada uma vale e os critérios de avaliação também. Vocês podem depois dar uma olhada nesse plano de ensino, tá? Eu sugiro que vocês deem uma olhada antes de começar o nosso curso. Aqui nós temos o cronograma dos encontros, a gente vai dar uma olhada neles. Nós vamos ter aula do dia, né? Nosso curso vai do dia 11 de novembro até o dia 25 de novembro. Então, são 2 semanas, né? Bastante ágil, bem corrido. E vocês têm que ficar muito atentos às atividades, às datas de entrega, para que não haja problemas, porque o tempo realmente é muito curto, tá? Então, a gente começa a unidade 1 no dia 11, que vai ser também o nosso primeiro encontro síncrono, com as turmas de Boa Vista, Rorainópolis e os cursistas externos. E a gente vai ter até o dia 15, né, para encerrar essa primeira unidade. Aí no dia 12 nós temos encontro síncrono com o Polo São Luís do Anauá, Polo Pacaraima e Mucajaí. E no dia 13, encontro síncrono, todos os polos, vai ser todos os encontros sempre das 7 horas até as 8 da noite. Então, essa vai ser a unidade 1, né, e nós vamos ter o primeiro encontro síncrono. A unidade 2, se você for olhar como ela está dividida, vocês vão ver lá na hora que a gente for passar por cada unidade, vocês vão ver que ela vai do dia 16 ao dia 20 e nesse meio tempo a gente não vai ter esses encontros seguidos com cada polo. Alguns polos eu vou ter encontros nesses dias, né, entre 15 e 20, já alguns nós vamos ter encontro depois do dia 21, tá? Mas na unidade 2 e 3 seria esse período, né, a partir do dia 16 até o dia 25 de novembro. Então, primeira unidade nós vamos ver entre 11 e 15 de novembro. Unidade 2 e 3 nós vamos ver do dia 16 ao dia 25 do 11, que é quando nós encerramos. Aí nessa segunda semana de encontros, que vai ser a semana em que vocês vão ser avaliados, né? Nós vamos ter o encontro para desenvolver a atividade avaliativa. Ele inicia essa semana no dia 18, né? Na segunda-feira seguinte do nosso primeiro encontro. Vai ser de 6 da tarde até as 7h30, né? E vai ser dos cursistas externos, né? No dia 18, de 6 às 7h30. Polo Boa Vista vai ser na terça, Rorainópolis na quinta, São Luís do Anauá sexta, Pacaraima sábado e Mucajaí na segunda-feira, dia 25. Tá? Então, nesse segundo encontro é que nós vamos ter nossa atividade avaliativa. Então, nós vamos ter apenas 2 encontros síncronos e nós não vamos ter nenhum encontro presencial justamente por conta dessa data muito apertada. Depois vocês olham com mais calma esse cronograma. Aí, voltando aqui, né, a gente passou aqui pelo plano de ensino, pelo cronograma dessas 2 semanas. Agora a gente vai passar por cada unidade.
Aqui a gente vai ter a primeira unidade do dia 11 ao 15, em que a gente vai falar sobre língua, cultura e sociedade, né? Como elas se relacionam, como elas afetam a nossa forma de nos comunicar, de nos falar. E a gente vai começar vendo como surgiu a sociolinguística, nessa parte aqui de introdução. Como surgiu a sociolinguística, quais são os conceitos principais, por que ela é importante. A gente vai ver essa relação que eu falei para vocês, língua, cultura e sociedade. A gente vai iniciar a variação linguística, né, essa diversidade nas formas de falar, que é afetada por fatores geográficos, sociais, por fatores históricos. Então, a gente vai ver esses tipos de variação. Para estudar tudo isso, né, vocês vão ter aqui as orientações da unidade 1, peço que vocês leiam com bastante atenção o que vai ser visto, quais os materiais vão ser trabalhados. Além das orientações que vão estar aqui muito bem descritas para vocês, com detalhes, a gente vai ter aqui a leitura dirigida. E eu quero frisar com vocês que essa atividade de leitura dirigida, assim como todas as outras que a gente vai passar de leitura dirigida, não são atividades avaliativas. Elas são atividades de apoio. Por quê? Porque vocês vão ter que ler esse texto aqui, Sociolinguística, parte 1, né? Na primeira unidade, esse é o único texto que vocês vão ler. E para facilitar a leitura desse texto, para que vocês se concentrem no que é mais importante, vocês vão ter a leitura dirigida para poder facilitar, certo? Então, vocês vão responder as questões que estão na leitura dirigida para que vocês possam se concentrar no que é fundamental saber desse capítulo do livro, tá? Então, unidade 1 é só Sociolinguística, parte 1. E aqui tem 2 vídeos de apoio. A gente vai ter nosso encontro síncrono, mas se você ainda tiver alguma dúvida, algum problema, você tem esses 2 vídeos aqui para te ajudar. E nós temos a nossa primeira atividade avaliativa, que vai ser um questionário com assuntos tratados nesse texto, tá? Sociolinguística, parte 1. Vocês vão olhar lá esse texto, vão responder a atividade e aí vocês não vão ter problema para responder nossa primeira atividade avaliativa, que é o questionário valendo 20 pontos. Então, essa foi a unidade 1, agora nós vamos para a 2. Na unidade 1, a gente vai iniciar, né, falar de variação linguística. Vamos falar dos principais tipos de variação, dessa diversidade, dessas formas diferentes de falar, a depender do lugar, a depender da idade, a depender do gênero, né? Tem várias formas em que a gente fala diferente, tem vários tipos de variação. Na unidade 2, a gente vai se concentrar em como lidar com a variação linguística, com essa diversidade em sala de aula. Então, na unidade 2, a gente já vai se voltar mais para a parte teórica, da parte docente, né, da formação de vocês enquanto professores. Então, a gente vai ver a variação linguística no contexto educacional, né, como lidar com essa variação, que tipo de atividades a gente pode fazer, né, para a gente acolher todas essas variações, todas essas formas de falar. E a gente vai também ver o preconceito linguístico, né, que é justamente o que a gente deve evitar e o que a gente deve combater. O preconceito linguístico que acontece a depender das formas que são consideradas mais pobres, menos prestigiadas, né, de falar. Então, a gente vai ver formas de lidar com preconceito linguístico. Então, tudo isso envolvendo a sala de aula de língua portuguesa. De material, novamente, vocês vão ter as orientações com tudo detalhado. Vocês vão ter, de novo, a leitura dirigida. E essa leitura dirigida aqui, dessa vez, não vai ser só sobre um texto, né? Porque nós vamos ter mais de um texto aqui na unidade 2. Na unidade 2, a gente vai começar pelo preconceito linguístico. Vamos ver o que é, como ele se manifesta, como combatê-lo. Depois nós vamos ver algumas ideias que as pessoas têm a respeito da maneira como as pessoas falam, né? Então tem aqui, a gente vai ver o mito número 4 do livro Preconceito Linguístico, né? Onde esse mito seria: as pessoas sem instrução falam tudo errado. Né? Então a gente vai ver como as pessoas têm, né, essa concepção, né, de que as pessoas que não têm ensino, por exemplo, superior, falam tudo errado.
E na verdade não é bem assim. A gente vai ver isso. Como subverter, né? A gente vai ter um trecho desse mesmo livro falando de como a gente pode superar o preconceito linguístico. E aí, na última parte, né, no último texto, Sociolinguística parte 2, Variação Linguística e o Ensino de Língua Materna. Aqui a gente já vai pensar na nossa atividade avaliativa, tá? Vamos falar da nossa atividade. Tem aqui também os vídeos de apoio desses assuntos. E a nossa atividade avaliativa vai ser um fórum que vocês vão realizar em duplas. Deixa eu ver se eu abro aqui para a gente ver. Então, na verdade, esse planejamento de uma atividade, que vai ser o que vocês vão colocar lá nesse fórum, vocês vão planejar uma atividade abordando o que a gente vai estudar na unidade 2, que é a variação linguística em sala de aula. Com base nas leituras que vocês fizerem, vocês vão ter que preparar uma atividade, como se vocês estivessem preparando para os seus alunos. Uma atividade didático-pedagógica para conscientizar os alunos a respeito do preconceito linguístico e das consequências dele, das implicações sociais dele. Então, vocês vão fazer uma atividade simples, em duplas, vocês vão postar e também vão comentar no post de outra dupla. Então, essa atividade vale 20, esse fórum, né? E essa é a atividade avaliativa da unidade 2. Lembrando, a leitura dirigida, ela não é avaliativa, ela é um apoio, para que vocês tenham mais facilidade na hora de absorver os conceitos. E por último, nós temos a unidade 3. E a unidade 3 vai ser justamente aquela parte em que nós vamos ter nossa atividade avaliativa, né? Nós vamos ter o último encontro síncrono, segundo e último encontro síncrono, que é para avaliação de vocês, que vai ser feita por meio de seminários. O tema geral da unidade 3, né, vão ser as questões identitárias e os estudos linguísticos, onde a gente vai ver a relação entre identidade, língua e poder, questões de gênero e transformações sociolinguísticas, relações de poder nas práticas linguísticas e nos discursos. Nós vamos começar vendo, né, o conceito de sujeito, como cada pessoa desenvolve sua subjetividade, sua identidade, que nós não temos apenas uma identidade, nós temos várias identidades para formar a nossa forma de ver o mundo, né, para nos formar enquanto sujeitos. Então a gente vai ver isso e a gente vai ver que tipos de questões identitárias estão envolvidas na questão da língua, do poder também. Aí, para isso, a gente vai ter as apresentações de vocês. Aqui na unidade 3, tem 8 materiais, certo? Ninguém vai ter que ler tudo, obviamente vocês podem, mas cada grupo vai ficar responsável pela leitura de um material, certo? E todos esses materiais estão dentro dessa temática da unidade 3. Vocês vão ler esses materiais, vão discutir em grupos, vão analisar criticamente, né, tirar as conclusões de vocês a respeito do que vocês leram, e vão apresentar para a turma, preparar uma apresentação para o nosso encontro síncrono. E após a apresentação de vocês com o que vocês pegaram de mais importante e os próprios pensamentos de vocês sobre aquilo que está sendo lido, vocês vão preparar também uma pergunta para fazer para a turma, que é para fechar a apresentação de vocês. Uma pergunta com base no que foi discutido na apresentação de vocês, que é para ver se a turma estava atenta, que é para interagir com a turma. Então, isso também vai ser parte da avaliação. Então, a nossa atividade avaliativa, né, da terceira unidade será esse seminário em grupos. Nós temos aqui 8 textos e esses textos vão ser sorteados entre os componentes, né, entre os estudantes de cada turma. Não temos vídeo de apoio nessa unidade, porque ela vai ser muito corrida, ela vai ser só para apresentação, estudo, preparação da apresentação para o seminário. Esse seminário vai valer 60 pontos. Então, de avaliação, nós vamos ter o questionário da unidade 1 sobre o texto da unidade 1, só tem um texto na unidade 1.
Na segunda unidade, nós vamos ter 3 textos. Em cima do que vocês virem nesses 3 textos, vocês vão preparar a atividade que vocês vão postar no fórum da unidade 2. Essas 2 primeiras atividades valendo 20 pontos cada. E o seminário, que é a última atividade, vai valer 60 pontos. Então, essas são as atividades avaliativas que nós temos. E, por fim, vocês vão ter o exame final, quem precisar. Espero que ninguém precise, acredito que ninguém vai precisar. E nós vamos encerrar no dia 25. As atividades vão ficar abertas até a última semana, mas eu sempre sugiro que vocês façam ao longo do curso, principalmente porque vai ser só 2 semanas. Então já comecem, depois do nosso primeiro encontro síncrono, já respondam o primeiro questionário, façam as leituras dirigidas e quem por algum motivo não conseguir entregar as atividades vão ficar abertas, até os 2 dias antes de terminar a nossa disciplina, que vai ser no dia 25. Então, eu vou deixar aberta ali até o dia 23, para que eu possa avaliar, né, e dar o resultado para vocês, para que a gente possa proceder ao exame final, que vai ser depois do dia 25. Bom, gente, é isso. Ansiosa para ver vocês no nosso primeiro encontro. Espero vocês no dia 11, 12 e 13. Até lá!